Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Hoje, nesse domingo, nós vemos esse evangelho onde Jesus Cristo traz várias imagens. E essas imagens, elas são importantes porque elas trazem muitos ensinamentos. Ou seja, Jesus ele fala através de símbolos, através de imagens e vai, através dessas pequenas parábolas, nos dando um entendimento cada vez mais profundo daquilo que é a nossa própria vida cristã. Por isso que, logo no início do evangelho, Jesus ele vai dizer que, falando para os seus discípulos, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Ou seja, nós só seremos capazes de guiar alguém no caminho que nós já estamos trilhando. Nós não conseguimos indicar o caminho a alguém se nós não conhecemos esse caminho. Assim também a nossa vida cristã. Por isso que o testemunho, ele é importante. O testemunho é uma luz, é um sinal que leva e conduz outras almas para o caminho do reino dos céus. Se nós seguimos a Cristo, aqueles que vêm atrás de nós seguirão também a Cristo. Por isso que Jesus ele começa com essa responsabilidade no Sagrado Evangelho, nos mostrando que nós não podemos ser cegos. E a cegueira é símbolo dessa incapacidade de contemplação da verdade. E essa contemplação da verdade se dá através do conhecimento de Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Depois Jesus ele continua com ali algumas outras exortações, onde ali ele vai falar sobre o cisco e sobre a trave, e vai chamar aquele que tenta tirar a trave ou o cisco do olho do irmão, para que primeiro tire a trave do seu olho. Aqui nós temos duas imagens também muito interessantes que Jesus Cristo usa. O cisco é uma coisa pequenina, que quando entra nos nossos olhos, nós perdemos a capacidade de enxergar bem, porque o cisco ele é incapaz de turvar, embaçar os nossos olhos e nós não conseguimos ver direito. E o cisco ele irrita, ele faz com que a gente fique com a vista irritada. Isso significa o quê? O cisco ele é um símbolo dos pecados, dos vícios, principalmente dos vícios, dos defeitos que estão lá no mais profundo do nosso ser. Ou seja, no mais profundo do nosso coração, dessas desordens interiores, dessas paixões, essas coisas que nós vamos falar bastante na Quaresma. Mas se nós olharmos bem, nós vamos ver que essas desordens, elas fazem justamente isso. Elas irritam os nossos olhares, ou seja, elas nos impedem de contemplar a verdade assim como ela é, a realidade como ela é. Por isso que ela faz um grande mal na nossa vida, esse cisco, essas desordens interiores. Nós precisamos ter esse cuidado. E depois nós temos essa imagem da trave. A trave é aquilo que divide, os nossos olhares, Ou seja,
aqui nós vemos que Jesus Cristo ele nos traz um ensinamento sobre aquela acepção de pessoas que muitas vezes nós podemos fazer, porque para umas pessoas nós criamos um certo tipo de afeto, para outros nem tanto. Então pode ser que a gente haja com misericórdia para com uns e com justiça e condenação para com outros. A trave é justamente isso, né? Essa incapacidade de ser justo, verdadeiro para com todos, né? De viver essa verdade, né? Essa justiça para com todos. E aí nós começamos a viver uma vida dividida, onde nós queremos o bem só para quem nos faz o bem e nós queremos o mal para aqueles que vão nos querer também o mal. Então isso não é a vida do verdadeiro discípulo. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção justamente sobre esta realidade. Então antes de tirar a trave do olho do seu irmão, tire o cisco primeiro do seu olho, porque o cisco é aquilo que nos impede de ver a verdade assim como ela é. E se nós cultivamos ciscos nos nossos olhos, uma hora ou outra nós também vamos colocar essa trave da indiferença nos nossos olhos, impedindo com que a gente consiga contemplar a verdade assim como ela é. Depois, Jesus, no Sagrado Evangelho, ele vai ali nos chamar a atenção sobre uma outra imagem, onde ele vai usar a imagem da árvore. E ele vai dizer: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Aqui nós temos esse exemplo, né? Ou essa imagem que Jesus Cristo nos traz, porque Jesus ele nos chama a atenção sobre esta realidade da nossa vida. Nós somos como árvores. E a árvore, para que ela possa dar fruto, ela precisa estar plantada num solo fértil. Se nós não estamos plantados num solo fértil, ou seja, nesse solo que tem nutrientes para nos alimentar a nossa vida interior, nós não vamos conseguir dar bons frutos. Por isso que Jesus Cristo ele usa essa imagem da árvore, porque nós somos assim. Se nós não nos alimentamos de Cristo pela palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos, pela vida de igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, se nós não nos alimentamos, se a nossa vida não está fundada, enraizada em Cristo, através desses alimentos que Ele mesmo nos oferece, nós não seremos capazes de dar bons frutos. Por isso que a árvore se conhece pelo seu fruto. E entenda, o fruto ele pode ser até belo, porque às vezes uma árvore que não está plantada num lugar bom pode dar frutos belos, sim. Mas só que frutos saborosos nós só daremos se nós estivermos nos alimentando de Jesus Cristo. Por isso que nós vemos que a beleza da árvore, do fruto, vem através das virtudes. Mas o sabor do fruto vem através das intenções que nós colocamos por trás desses frutos. O que significa isso, né? As nossas obras, elas só são saborosas quando elas são enriquecidas com a reta intenção. Por isso que nós precisamos entender justamente isso. Por isso que Jesus ele começa, né, de trás para frente no Evangelho de hoje, falando primeiro do testemunho. E depois ele vai trazendo várias coisas que nos impedem de dar um bom testemunho, de ser realmente pessoas capazes de guiar outras pessoas para o caminho do reino dos céus. E é isso que nós vemos no Evangelho de hoje. Por isso que Jesus, no final do Evangelho, ele vai ali nos chamando a atenção, né? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. E é justamente isso, né? Nós vivemos segundo aquilo que está no nosso coração. Por isso que Jesus ele diz, né? Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Se nós cultivamos a vida de intimidade com Deus, se nós nos alimentamos de Cristo, se nós buscamos cada vez mais cultivar esse grande tesouro que é a vida de união com Deus, a nossa boca ela será sempre capaz de transmitir, de proclamar
essa verdade. E aí sim nós seremos capazes de realmente dar testemunhos, não ser cegos, mas ser verdadeiras pessoas verdadeiras e verdadeiros discípulos que conseguem ver a realidade assim como ela é. E assim nós possamos realmente interpretar, ler essa realidade e conduzir outras pessoas a esta mesma realidade. Quanto mais nós vivermos assim, mais nós seremos esses verdadeiros missionários. Mas para que possamos ser missionários dessa boa nova de Jesus Cristo, precisamos também ser bons discípulos, porque somente o bom discípulo ele é capaz de ser como o Mestre, ou seja, todos nós, batizados, somos chamados a ser outros Cristos. Ser outro Cristo significa isso, né? Significa ser a presença do próprio Filho de Deus sobre esta terra. E quanto mais nós vivermos assim, mais nós seremos capazes de guiar almas para o reino dos céus, porque essa é a grande missão de cada um de nós cristãos. Esse é o chamado que Jesus Cristo nos faz dia após dia, mas a árvore só terá frutos bons se estiver sendo alimentada com o bom nutriente da salvação, que é a vida do próprio Deus, que se manifesta através de Cristo a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.